A depressão, descrita como um estado de melancolia, e seus agravos, ela tem uma história muito grande. Já se descreveu isso antes de Cristo. Era muito comum entre os românticos, no século XIX, de modo geral. Quem não conhece a depressão do apaixonado, mal resolvido, mal realizado, os poetas, e associava-se muito na época a tísica, que é a tuberculose, né? O cara entrava em depressão, tinha tuberculose, era um horror, né? Em matéria de vida. Isso, na atualidade, tem uma clara etiologia, uma diagnose, né? E além disso, temos um problema prático, que é o fato de que agora a depressão se tornou epidêmica. Até a gente acha, na área dos estudos psiquiátricos, que de tempos em tempos a forma como o mundo se organiza gera a possibilidade de expressão de um adoecer diferente. Por exemplo, no tempo de Freud, ele não falava muito de depressão. O que ele falava muito era histeria, né? Frustrações levavam a crises histéricas, normalmente das mulheres, já que Freud era muito chegado aos estudos femininos. Posteriormente, a gente viu que houve uma expansão muito grande da esquizofrenia, uma doença psiquiátrica. Esquizofrenia na década de 60, 70, 80, e claro, das neuroses de um modo geral. Agora a gente está assistindo isso, a expansão. A histeria quase ninguém vê mais. Pelo menos ultimamente não aparece nenhum histérico assim, aquele histérico clássico, de ficar em posições anatômicas estranhas, de cair, de um jeito de perder a voz, essas coisas. Se percebe mais no pronto-socorro, né? Quando eu era estudante, ainda peguei os resquícios dessa fase. Né? Estudante de? Medicina. Dessa fase, aquelas adolescentes, adultas jovens, pediu uma voz porque o namorado viu o namorado com outra, aí pediu a fala. Um negócio problemático, né? Então, posições tortas assim na mão, tortava a mão em posições anatomicamente estranhas, não tinha nenhuma lesão, aparecia, né? Aí veio o surto do ouvir vozes, perdeu a identidade, e agora isso está diminuindo, ou está mais controlado, e o negócio principal é a melancolia, a tristeza, a depressão. Isso está aumentando. E se diz que no ano 2020 vai ser o que se chama em linguagem técnica uma pandemia. Pandemias são doenças que atingem o mundo todo, todas as populações, grupos sociais. E quais as causas? Aí é que vai variar conforme a interpretação do modelo, né? Eu identifico hoje no modelo chamado de integrativo, de saber que essa noção de causa em si mesma já é questionável, e a gente pensa que é multifatorial, né? Na verdade, são variáveis participantes desse tipo de situação, do qual a percepção do indivíduo ou da sociedade, o resultado final é a depressão. Então você pode dizer o seguinte: você compreende que existe um corpo físico. Se esse corpo físico tem certo tipo de problemas, a expressão sintomática dele pode ser isso: a depressão, a melancolia, a sonolência que vem, a lassidão, o mal-estar, a angústia. A gente vê muito vinculado a distúrbios da tireoide.
em especial o hipotireoidismo. Às vezes a depressão é uma expressão de uma doença orgânica, né, que ainda nem se manifestou completamente, né, certas patologias, neoplasias, né, nem se manifestou ainda, ou já se manifestou e você ainda não descobriu, que está sintomático enquanto lesão orgânica e ela aparece. A gente pode estar atento a isso. Então você vai dizer qual é a causa. A mudança de humor está ligada, no caso aí, à disfunção orgânica. Se você é um indivíduo meramente corporal, compreende o ser humano como corporal, você já deu sua explicação, né? Bom, mas nem todos os pacientes têm esse tipo de lesão. Aí você diz, não, isso é um distúrbio do humor, uma distimia, né? E que leva a essa percepção. E como você é um ser psicológico, vários motivos podem estar nesse espectro de atuação. Por exemplo, as pessoas têm depressão por perdas. A pessoa está prestes a casar, tem um noivo maravilhoso, porque os noivos ainda são maravilhosos, os maridos não, mas os noivos são. Por quê? Por quê? Conviver tira o glamour. Conviver diminui a percepção de maravilha. E então o indivíduo desse morre num acidente desse. O que acontece com uma pessoa que fica diante da perda, traumatizada, entra em depressão pela perda? É um mecanismo de humor, de defesa do humor, e está diante de uma situação em que ela tinha uma possibilidade de autorrealização, de vida, e perdeu. A mãe que perde um filho passa um tempo de depressão. Às vezes a gente chama isso de luto, né? Porque a dinâmica psicológica dela, que era ligada à vivência em função do apego ou do afeto, de qualquer maneira egóico possessivo, faz com que quando aquilo desaparece, você deprime, né? Então todas as perdas levam um quadro de abaixamento do humor, né? A capital baiana, por exemplo, que vende essa imagem da cidade de festa, existe a depressão pós-carnaval? Eu não sei se estatisticamente dá nisso. Eu posso lhe dizer uma coisa muito curiosa. Eu não sei como é que está agora. O que vive pós-carnaval em Salvador é o aborto. Carnaval, 40 dias depois, a quaresma vai parar na maternidade, muita complicação de aborto. O carnaval é animado. Mas se você vê isso, em certo sentido, não tenho nenhuma pesquisa específica, mas, por exemplo, depressões de natureza ambiental, esses ciclos de vida. Natal aumenta a taxa de depressão. É uma festa intimista, introspectiva, familiar, e isso, para quem não tem essa segurança, aumenta a taxa de depressão. Interessante. No Natal a gente esperaria, né? Festa do consumo, festa do Papai Noel, né? Mas isso é para quem tem vida estruturada, para quem não tem, aumenta a taxa de depressão também. Um fato social como variável para manifestar esse tipo de melancolia de estado. Domingo de tarde pioram as depressões. De tarde para a noite. Domingo de tarde para a noite piora a depressão. Vamos dizer que no baiano é porque segunda-feira está chegando. Né? Não é isso. É o fato de que a pessoa tem muitas relações sociais, domingo de tarde e noite, em cidades como metrópoles, você vive um fenômeno mais de desidentificação, de anomia, de solidão. Aí ela se expressa mais.